E pra você que gosta do canal e quer apoiar a gente, é muito importante, tá? Pra canais pequenos como o meu, que você apoie se você puder, tá bom? Fica com o vídeo agora, espero que você goste. Além do bolso preso, né? Essa semana também foi marcada por um avanço dos Estados Unidos na Venezuela, né? Vamos ver aqui o Pedro, o nosso querido Pedro Parabólica, meu charazinho. Vou até dar um beijo na boca dele, que ele é meu xará, né? Meu xará, né? Beijo, Pedro. Tô contando com ele pra explicar pra gente, né? O que tá acontecendo na Venezuela? Os Estados Unidos vão atacar? Porque ele diz aqui, né, que a situação da Venezuela é complicada e pode ser atacada a qualquer momento, né? Vamos entender? O vídeo com essa imagem que vocês estão vendo aí na tela, que é basicamente... O que é isso, mano? É o espaço aéreo cercado da Venezuela? a inexistência de voos para a Venezuela. Esse Tá. é o espaço aéreo venezuelano que está vazio, principalmente para voos internacionais, mas não Entendi. só voos internacionais. E por que que eu estou mostrando isso? Por Porque quê? na semana passada, mais especificamente na sexta-feira, a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos deu um alerta para as agências, né, para as companhias aéreas, para que tenham cautela no espaço aéreo venezuelano, porque é uma área de risco de ataques dos Estados Unidos, como a gente já vinha falando já há um bom tempo, não é isso? E aí, empresas como a Gol, a Latam, a Avianca, Ibéria, a TAP, Meu pau. Desculpa. e a Turkish Airlines, todas elas suspenderam seus voos que passam dentro do espaço aéreo venezuelano. Algumas deram algum prazo, vamos até geralmente 28 de novembro, mas elas fizeram isso. E aí o governo da Venezuela deu 48 horas para que elas voltem a atuar dentro do espaço aéreo venezuelano, correndo o risco de que as suas autorizações de voo sejam revogadas, tá bom? Enfim, isso tudo está acontecendo dentro de um contexto de agressão dos Estados Unidos na América Latina e está acontecendo principalmente depois também da semana passada, no final também dessa semana aí, os Estados Unidos definirem o Cartel de los Soles como uma organização terrorista. Ele tem atacado, os Estados Unidos já matou cerca de um pouco mais de 80 pessoas no Mar do Caribe e Pacífico, atacando embarcações, a maioria delas sem comprovação que são embarcações de narcotráfico, a gente já sabe disso também. E agora eles definiram o Cartel de los Soles e definiram o Nicolás Maduro como o líder, o chefe dessa organização que agora... Escolheram então, né? Escolheram. Esses aqui são os terroristas, esse aqui é o líder, vamos bombardear o país inteiro e pegar o petróleo pra gente, né? É esse o plano, né? Sempre é esse o plano, né? Do ponto de vista dos Estados Unidos, entrou em vigor agora essa semana, é uma organização terrorista. Qual que é a diferença? Primeira coisa, antes da gente discutir a questão do Cartel de los Soles. A diferença, gente, é que quando uma organização ela se torna terrorista perante a questão internacional, ela se torna um problema mundial, tá? Um problema internacional, inclusive. Isso está escrito na carta, em artigos publicados que foram inseridos na Carta da ONU, tá? Então, sobre definição de terrorismo. Então, se torna uma questão internacional, que leva à justificativa dos Estados Unidos de promover ataques à Venezuela, falando o problema não é só da Venezuela. Esse é um debate que se faz, eu só estou trazendo aqui de forma direta e objetiva para você sobre o crime organizado, que aí é uma questão nacional, você pode ter ajuda internacional, mas no geral é uma questão de problema nacional, do que uma organização terrorista, que aí é uma questão de problema internacional. Mas a gente sabe, né? A gente sabe, não tem bobo aqui, né? Não tem criança aqui, né? A gente sabe o que eles estão querendo, né? É igual tipo o Brasil aqui com o PCC, sei lá, né? Falar que são terroristas internacionais, invadir o país, colocar um governo lá totalmente alinhado com eles e passar a mão no petróleo da Venezuela, né? No caso da Venezuela, né? Esses avanços dos Estados Unidos à América Latina é bom a gente ficar esperto, tá? É bom a gente ficar muito esperto com esse homem laranja, tá bom? Tá bom? Mas eu já trouxe aqui também para vocês que os Estados Unidos ele sai definindo para todo mundo o que é organização terrorista. Recentemente, eu já trouxe até, inclusive, para vocês, que o presidente da Síria, que é um dos fundadores da Al-Qaeda no Iraque e na Síria,
Hoje ele é o presidente da Síria e apertou a mão, sentou, foi na Casa Branca, apertou a mão, recebeu elogios do Donald Trump. Então, assim, os Estados Unidos, quem que ele quer definir que vai ser o seu inimigo, lembrando que ele está atrás da Venezuela por conta, principalmente, das riquezas, dos recursos naturais, dos recursos energéticos, o petróleo, a Venezuela sendo a maior reserva de petróleo do mundo, ou seja, define que a Venezuela é terrorista. Então, se o Cartel de los Soles é uma organização terrorista para os Estados Unidos, e eles definem que o Maduro é o líder da organização, então o Maduro automaticamente se torna um terrorista para os Estados Unidos. É algo muito semelhante ao que foi feito no Iraque, lá em 2003, lembrando que o Iraque foi, o Saddam Hussein foi colocado no poder, foi dada força ao Saddam Hussein no poder pelos Estados Unidos nos anos 80, durante a guerra Irã-Iraque, e depois os Estados Unidos definiu se tornar inimigos, depois na Guerra do Kuwait, logo depois da guerra Irã-Iraque, e o Saddam Hussein se tornou um grande inimigo, um grande peso para os Estados Unidos, ao passo que em 2003 os Estados Unidos definiu que o Iraque tinha bomba atômica, e foi comprovado que não. E aí, mas isso foi a justificativa para entrar no Iraque. E o Bin Laden nem iraquiano era, né? Então teve os ataques às Torres Gêmeas, eles falaram, muçulmanos fizeram, sem identificar o país, né? Desumanizando todo mundo, né? É tudo muçulmano. Foram lá escolher os países para atacar, né? Baseado em quem tinha mais recurso natural, obviamente. Tem até um vídeo do Saddam Hussein, cara, implorando pra juíza do país dele, pra poder defender o próprio país, né? Capturar e matar o Saddam Hussein, que ele foi condenado à morte, morreu em 2006. Hoje o Iraque é um estado, tem petróleo e é um estado subserviente aos Estados Unidos. Então é basicamente isso que eles estão querendo fazer. Não tem segredo. Eu acho que o mundo inteiro já sabe disso. Mas os Estados Unidos não liga para o que o mundo fala. Ele só vai lá e faz. Existem dúvidas também sobre o que é o Cartel de los Soles. Porque o Cartel de los Soles, ele é questionado por pessoas que estudam o caso se ele realmente existe, tá? Existe o Cartel de los Soles? Isso é questionado, tá? Caraca. Vamos lá. O principal nome, o que dá esse nome, é um pesquisador que viveu em Medellín, na Colômbia, que é chamado, deixa eu pegar o nome dele aqui, Medellín, é o chamado... Medellín, tá bom? Pra você que não é colombiano, tá? Jeremy McDermott. Ele é cofundador e co-diretor da Insight Crime, e ele tem artigos publicados aí para jornais importantes nos Estados Unidos, como o The New York Times, o Washington Post e também o The Guardian, né? Aí já é britânico, o The Guardian, se eu não me engano, né? Então, o que a gente tem aqui que acho que é muito importante? Ele, inclusive, fala sobre a história do Cartel de los Soles. Isso veio nos anos 90, mas no início dos anos 90, anteriormente, inclusive, ao governo de Hugo Chávez, que é o antecessor de Nicolás Maduro, pelo menos uns 7, 8 ou quase 10 anos antes do governo de Hugo Chávez na Venezuela. E isso acontece à época de julgamentos que foram feitos aos generais da divisão antidrogas na Venezuela, que é o Ramon Guillén e o Dávila, desculpem, e Orlando Hernández Villegas, foram generais da divisão antidrogas que foram julgados, acusados de ligações com o tráfico de drogas. E aí deram o nome de Cartel de los Soles. O Cartel de los Soles vem de acordo com a patente. Isso tem a ver com a hierarquia dentro do governo, do exército venezuelano. Tá bom? Entendi. Só que, então ele fala, o nome existe desde os anos 90, é anterior ao Hugo Chávez. O Donald Trump ele define que tanto o Hugo Chávez quanto o Nicolás Maduro, o Hugo Chávez foi líder e o Nicolás Maduro é líder atual, mas, vamos lá, mas esse conceito foi criado bem antes, tá? Pelo menos uns 10 anos antes aí. E agora, uma questão importante. Ele fala que não se trata de uma organização centralizada, como é, por exemplo, em outros cartéis que existiram historicamente na América Latina, como o El Chapo ou o cartel de Medellín, que era lá do Pablo Escobar. Ou meu pau, né? Também tem esse cartel, o cartel do meu pau, né? Não resisto, cara. Eu não resisto, cara. Sempre que eu vejo coisas sendo nomeadas com vírgula, né? Eu tenho que colocar meu pau no meio, né? Mais famoso esse. Desculpa. Ele não fala, não era uma organização centralizada com um líder e tal. Ele fala que existe uma rede que eles definem na Venezuela militares que se corrompem
para a questão do tráfico, mas que não se trata de uma questão de organização. E na concepção do Jeremy, Hugo Chávez não era líder, Nicolás Maduro não é líder, não se beneficiam com a venda de cocaína, mas eles distribuem concessões a militares aliados em troca de manutenção de poder. Segundo ele, tá? Não sou eu que estou falando isso aqui. É muito importante você definir isso. Só que existem outras pessoas, o próprio governo venezuelano nega a existência de um cartel. O nome eles não negam, eles falam, existe sim esse conceito de militares que se corrompem, mas não existe um cartel organizado, uma rede organizada de narcotráfico. Nesse caso, né? Eles não estão Seria tipo uma milícia, então, né? No Brasil tem a milícia, né? Dos ex-militares e tudo mais, né? E não um cartel organizado, crime organizado, né? Seria tipo uma milíciazinha, né? falando que em outras não, mas esse caso, a questão do cartel de los soles. Inclusive na Colômbia também Gustavo Petro fala, isso é uma invenção dos Estados Unidos, isso é uma invenção midiática, como a gente falou isso para vocês, mas essa invenção ela vem muito bem a calhar para a narrativa do ataque, a narrativa do bombardeio dos Estados Unidos e a possibilidade das embarcações no Pacífico e no Caribe, e também essa possibilidade de ataques em território. Então, a gente já sabe, esse filme a gente já viu, é clichê falar isso, mas a gente já viu em Iraque. Mas em outros países também, tá? Em outras regiões. A gente viu isso também em outras regiões. Acho que o conceito, o mais próximo que a gente tem, de fato, é o Iraque. Agora, a Venezuela está correndo um grande risco. Eu já trouxe isso aqui para vocês, mas mais do que a Venezuela. América Latina. Não se trata só da Venezuela. Exato. Tá bom? Exato, né? Com o avanço da Venezuela, isso simboliza um avanço à América Latina, né? Vocês já ouviram falar da doutrina Monroe, que é os Estados Unidos usar a América Latina como quintal deles, né? E o Trump tá querendo repetir isso, né? Então, esse avanço na Venezuela tem que deixar a gente muito esperto, tá bom? Grande vídeo aqui do Parabólica, já deixei meu like, vou deixar meu comentário, né? É sempre a mesma conversinha, meu comentário. Se você gostou do vídeo, deixe seu comentário aqui também, tá? Deixa um like, não esquece de se inscrever no canal. Tamo junto e tchau! Um beijo! Até a próxima!